Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Ele tem 36 anos, é professor universitário, cientista social, doutor na área da família e está secretário municipal de Osasco há 7 meses. Nesse curto período, já se desponta como um dos gestores mais importantes da administração do prefeito Rogério Lins. Marcelo Couto Dias. Vamos conhecê-lo? Secretário, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É a sua primeira vez aqui na sede do Diário da Região? Primeira vez. Tá bom almoço? Tava ótimo. Tá bom. O senhor tem mestrado, doutorado, é dono de um currículo invejável, mas eu posso respeitosamente chamá-lo de você? Com certeza. Muito bem. Então saiba que o nosso podcast foge um pouco daquelas entrevistas convencionais, com pautas viciadas, enfim. Aqui a gente gosta mesmo é de história, de contar causos, né? E história de pessoas como a do Marcelo Couto Dias. E já que a sua bandeira é a família, vamos lá para a cidade baiana de Itamaraju, onde você nasceu em 3 de março de 1987. Portanto, 3 de fevereiro. 3 de fevereiro? Isso. Portanto, 36 anos. 36 anos. Fale um pouco das suas raízes, seus pais, seus irmãos, por favor. Então, meus pais, eles se conheceram em Itamaraju, mas nenhum dos dois é da cidade, nascido lá. Minha mãe nasceu numa cidade chamada Itajibá, na Bahia. Meu pai nasceu em Itapetinga, também na Bahia. Mas meu pai, logo criança, foi para Ibirapuã, outra cidade também no extremo sul da Bahia, já na divisa com Minas Gerais, próximo da cidade de Nanuque, que já é Minas Gerais. Meu pai cresceu ali, ele era filho de um tropeiro e de uma dona de casa. O meu avô morreu quando meu pai tinha de 7 para 8 anos, né? Então a situação da família ficou bastante complicada, né? Porque era um tropeiro, então tinha a tropa e tinha um trabalho dele, né? Meu avô morreu num acidente de carro, então vende a tropa e daqui a pouco minha avó ficou numa situação muito difícil, né? Então meu pai começou a trabalhar muito cedo, com 8 anos ali já começou a vender biscoito no ponto de ônibus, engraxar sapato, né, para ajudar a minha avó, que começou também a lavar roupa, porque tinha 4 filhos, né? Meu pai era o mais velho, 8 anos, depois tinha as 3 irmãs mais novas, uma era ainda uma bebê de colo. E então meu pai cresceu ali, estudou, né? Minha avó, apesar de não ter estudado, mas sempre exigiu muito dos filhos que estudassem, e meu pai cresceu, trabalhou, num dado momento veio para São Paulo, como boa parte dos nordestinos, né, em busca de melhores oportunidades de trabalho. E teve uma passagem por Osasco, né? Chegou a Osasco, né, morou um tempo aqui em Osasco e depois se transferiu para a capital, para São Paulo, trabalhou alguns anos aqui, retornou para Ibirapuã, né, porque já o trabalho aqui já não era suficiente para se manter aqui e ajudar a minha avó, que ele precisava. Então ele retorna para Ibirapuã, conseguiu um trabalho em Itamaraju, né? E aí meu pai chega em Itamaraju para trabalhar no escritório de contabilidade e nesse tempo ele conheceu a minha mãe. Meu avô tinha se transferido, né, para uma cidade, para um vilarejo ali próximo a Itamaraju, tinha uma fazenda. Meu avô era um agropecuarista, o meu avô da parte da minha mãe. E minha mãe e as irmãs, o irmão, moravam em Itamaraju para estudar e ali começaram a trabalhar. Meus pais se conheceram, casaram. Meu pai passou no concurso do Banco do Nordeste, onde ele trabalhou durante mais de 30 anos, né? E foi assim que eu nasci em 1987, a partir dessa união aí, ali na cidade de Itamaraju. Estavam os meus tios, minhas tias, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então eu cresci ali, nasci, cresci, vivi em Itamaraju até os 18 anos, quando
me mudei para Salvador para fazer Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia. Nome dos pais? Meu pai se chama Robervaldo, nome bem estranho, né? E a minha mãe se chama Margarida. E os irmãos? E eu tenho uma irmã mais velha do que eu, nasceu em 82, em 13 de agosto de 1982, chamada Bruna. Hoje ela é casada também, tem 2 filhos. E quem é Ariane, uma mulher elegante e que vive cercada de 6 filhos? O José, a Rita, o Bento, a Catarina, a Helena e Maria Elisa. Quem são? Então, Ariane eu a encontrei em Salvador. Ariane é de Contagem, né, uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi a Salvador para estudar também, assim como eu, mas eu fui fazer a graduação e a Ariane foi fazer já o mestrado. E a gente se conheceu ali nos primeiros meses, né, num encontro de universitários da Igreja Católica. Eu fui lá a convite de por indicação de uma amiga da minha cidade, que me mandou na época um anúncio desse evento no Orkut, né? E eu apareci lá nessa universidade, nesse encontro, e fui recepcionado por Ariane, que tinha chegado a Salvador há pouco tempo. Ela chegou em setembro de 2005, eu cheguei em março de 2006. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E ali a gente começou a se conhecer mais. E no mês de outubro, né, de 2006, a gente começou a namorar. E aí nos casamos no dia 31 de outubro de 2009. Você tinha o quê? 19 anos? 20? Quando eu a conheci, eu tinha 19 anos. Quando a gente se casou, eu já tinha 22 anos. 6 filhos. Eita, amor, e aí, legal. de lá pra cá, foram aparecendo esses 6 filhos. 2 anos, depois de 2 anos de casado, apareceu Maria Elisa. Aí passou 1 ano e meio, Helena Maria. Mais 1 ano e meio, Maria Catarina. Depois demos um intervalo maior aí, de 3 anos, para a chegada de Bento. Minha esposa queria muito ter um parto natural e a médica falou: você já fez 3 cesáreas, se você ficar cada 1 ano e meio tendo um filho, nunca vai chegar, não vai ter esse parto natural. E então a gente aguardou um pouco, chegou Bento, depois de 1 ano e meio chegou Maria Rita e depois José. Até Bento todos nasceram em Salvador. José, Maria Rita e José, que são os 2 últimos, já nasceram em Brasília. E família é tudo de bom, né, secretário? Família é tudo de bom. Conta para mim, como teria sido a infância do Marcelo? O que você fazia para se divertir? Então, a minha infância foi maravilhosa, né? Eu morava numa cidade, hoje as cidades, a segurança nas cidades é um grande problema da maior parte das cidades, a questão da segurança. Mas quando eu era criança, ainda não era, né? Eu me lembro a casa onde eu cresci, onde eu vivi até 18 anos, ela continua pertencendo ao meu pai, mas eu me lembro que ela tinha um muro assim de mais ou menos 1,5 metros, e de modo que se o portão tivesse trancado, eu poderia facilmente pular o muro, sem muita dificuldade. Mas o portão nunca ficava trancado, né? Era um portão de madeira que ficava com um ferrinho enrolado em cima ali, um arco enrolado para segurar as 2 bandas do portão. E ali, então, eu tive uma infância muito livre ali, na rua, andando de bicicleta, jogando futebol, brincando de esconder, de pega-pega. E então, era a minha infância, e que era dividida com os estudos, né? Então, meus pais sempre valorizaram muito os estudos, e eu e minha irmã, sem muita fiscalização por parte dos meus pais. Não me lembro dos meus pais pegando a tarefa, verificando se fez, mas a gente sempre foi muito responsável com os estudos. Então a minha infância foi estudar, ir para a escola, estudar e usar do tempo livre para brincar, sobretudo na rua, né? Assistir muito pouca televisão, tinha um ou outro programa de TV que eu gostava, mas era brincando na rua mesmo, com os amigos. E o Marcelo no futebol, jogando bola? Olha, Marcelo gostava de futebol, mas não era lá Judiava da bola. Não era um craque, não, viu? Mas gostava de futebol. Na infância,
por influência do meu pai, eu acompanhava muito, muito próximo ali o Vasco, meu pai é vascaíno, né? Então, e na minha cidade, no extremo sul da Bahia, as informações sobre o futebol chegam sobretudo pela TV, né? Então eram os jogos dos campeonatos do Rio e de São Paulo que apareciam lá, né? Então tinha muito flamenguista em Itamaraju e tinha uma quantidade de vascaínos, né? Então eu torcia para o Vasco, mas nunca fui um craque no futebol, não. Quando eu me mudei para Salvador e acabei por conta da influência ali também, eu já tinha uma... na Bahia eu gostava muito do Esporte Clube Bahia. Então quando eu fui para Salvador, então aí a possibilidade de ir na Fonte Nova e assistir os jogos de futebol, então comecei a acompanhar e torcer muito pelo Esporte Clube Bahia, que não está numa situação lá muito boa, né? A Bahia e o Santos, né? Pois é. Os dois aí na corda bamba. Então, e se tivesse que torcer para um time paulista, assim, qual seria? Pois é, eu gosto do Palmeiras aqui. Palmeiras. Eu não sou um torcedor, não, mas eu gosto do Palmeiras aqui. Aí, me agrada. Com o pé, com a taça na mão, né? Praticamente nas mãos. E não é por isso, tá? Porque já em outros momentos. Mas assim, hoje eu acompanho mais é o Bahia mesmo, apesar de todo o perrengue que ele passa, mas é o time do coração. Ô secretário, a sua cidade natal foi palco dos primeiros capítulos da história do Brasil. É a guardiã do Monte Pascoal, que fica ali perto, e tem o Monte do Pescoço como principal ponto turístico. Fale um pouquinho a respeito. Então, Itamaraju está no extremo sul da Bahia, né? A palavra é de origem indígena, Ita significa pedra, né? Então ali já faz a menção aí ao Monte Pescoço, que você mencionou. Mara faz menção às matas, é uma região da Mata Atlântica. E Ju é a inicial, a primeira sílaba do rio Jucuruçu, que é o rio que banha a cidade. Então, por isso, Itamaraju. Já teve nome de Escondido, Dois Irmãos, enquanto era uma vila. E Itamaraju está a 14 quilômetros do Monte Pascoal. O Monte Pascoal, ele pertence a Porto Seguro, porque toda a imagem do descobrimento associada com a cidade de Porto Seguro. Mas do Monte Pascoal a Porto Seguro é bem distante, né? Ou seja, a cidade mais próxima do Monte Pascoal é de fato Itamaraju, né? E tem o Monte Pescoço, que, né, as imagens, se você colocar Itamaraju no Google, vai ver lá uma pedra muito bonita, né? Muitas pessoas param. Itamaraju está na BR-101, então é muito comum você ver carros encostando ali no acostamento da BR-101 para fotografar o Monte Pescoço, né? Então a gente está ali próximo, tem o Parque Nacional do Monte Pascoal, que é uma área territorial que vai da BR-101 mais ou menos até o mar, né? E que é toda essa área, uma área de preservação, um parque nacional que protege o Monte Pascoal. Ô secretário, você tem um currículo extenso. Também você fez curso no exterior, né? A turma fala sanduíche, mas não é sanduíche para comer. Mas tem uma passagem aí pelo exterior. Isso. Então, eu iniciei o curso de Direito, mas eu tinha muito uma preocupação, assim, também essa minha vida do estudo é bem interessante, né? Meu pai, ele como eu falei, ele hoje é um bancário aposentado, mas eu acho que muito por conta da influência do meu avô materno, que era um agropecuarista, meu pai começou a se envolver com a pecuária logo depois que se casou e começou a comprar um pedacinho de terra. Então ele era meio tempo bancário, meio tempo pecuarista. E eu cresci nesse ambiente, né? Tanto na fazenda do meu avô e da minha avó, né, maternos, que tinha uma fazenda próximo da minha cidade, ali 12 quilômetros de Itamaraju, da minha casa. Então eu ia ali às vezes no final de semana, meu pai ia sempre no sábado, trabalhava de segunda a sexta, todo sábado de manhã meu pai ia para a fazenda dele, que era vizinha da fazenda do meu avô. Então eu tinha esse costume, ia com meu pai sempre, então acabei aprendendo aquela lida ali do campo, né, do
do trato com o gado, né? E cresci assim. Então, durante muito tempo eu pensei em fazer zootecnia ou agronomia. Então, até o ensino médio eu queria ser agrônomo ou zootecnista. Mas, apesar de continuar essa minha afeição pelo campo, né, eu passava as férias de junho, né? Aqui em São Paulo as férias escolares são em julho, na Bahia em junho por conta do São João, que é uma festa muito importante no Nordeste, né? E então as férias de junho eu sempre passava com meu avô e minha avó na fazenda, e nas férias de janeiro eu ia a Cumuruxatiba, que é uma praia onde minha avó, essa paterna, que hoje também é falecida, tinha uma casa lá, uma tia minha, então tinha muita proximidade com os meus avós. Então tinha essa proximidade ali com a fazenda, então. Só que quando chegou no ensino médio, eu acabei me interessando muito pela área de humanas, né? E pela história, e muito com preocupações ligadas à questão da justiça social, etc. Então esses temas me envolveram no ensino médio, e até os professores que mais me marcaram no ensino médio foram os professores de literatura, professora Eliana, professora de geografia, professora Dulce, e professor Júnior, Raimundo Júnior, professor de história. Então, a influência desses professores me levou para a área de ciências humanas. Então, a princípio, eu pensei em fazer direito, fiz um semestre de direito e desisti. E aí um advogado falou para mim, não desista não, é porque esse início de fato é muito chato, depois que fica melhor. Eu falei, não, eu estou desistindo justamente porque eu gostei muito do início, né? E o que tinha no início do curso era ciência política, filosofia, sociologia, antropologia, né? Então, eu me apaixonei por essas disciplinas, abandonei o curso de Direito. Algumas pessoas acharam que eu fiz uma coisa muito inadequada, né? Alguns familiares até falaram, não faça isso, você é um rapaz inteligente, estude Direito, você vai se dar bem. Mas eu deixei, fui estudar novamente, fui iniciar um novo curso e fiz Ciências Sociais. No curso de Ciências Sociais, já na graduação, eu comecei a fazer uma iniciação científica, um programa de iniciação científica, né, PIBIC. Então tinha uma bolsa lá, que eu me lembro, a primeira foi R$330, a bolsa que eu recebi. E era um projeto que tinha o seguinte título, Pobreza e Desigualdade Social, Rotas de Inclusão. E é ali que eu chego ao tema de família, né? A gente fez uma pesquisa na região do subúrbio ferroviário de Salvador, uma região que durante muito tempo tinha palafitas, uma região com uma situação social bastante crítica. E o objetivo era, a proposta dessa pesquisa, que era um edital financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, era justamente ver quais são essas rotas de inclusão. E o que eu descobri ali naquela pesquisa? Que a qualidade da interação na família era um fator importante para que as crianças, os adolescentes e os jovens pudessem elaborar um projeto de vida, né, e saírem daquela situação e se contrapor a uma estratégia de sobrevivência que era a realidade de muitas pessoas. Então ali eu entendi, e aí apareceu um primeiro conceito muito importante na minha trajetória acadêmica, que é o conceito de capital social familiar. Ou seja, que são aqueles recursos que as relações familiares colocam à disposição das pessoas e que, na qualidade de um capital, se torna um recurso para quê? Para que as pessoas enfrentem os desafios da vida. Então, eu comecei ali a me aproximar do tema de política familiar, de uma sociologia da família, e aí eu fui fazer o mestrado. E no mestrado eu fiz uma avaliação do programa Bolsa Família, que na época, né, um programa estava ganhando muita abrangência, justamente para verificar o quanto que esse programa impactava nessa questão do capital social familiar, ou seja, se ele melhorava as relações de confiança, de reciprocidade entre os membros da família para favorecer o desenvolvimento e a superação daquelas situações. Depois eu fui fazer o doutorado sobre a Política Nacional de Assistência Social, e é aí que eu vou à Itália, na Universidade de Bolonha, que é a primeira universidade do mundo, para encontrar ali um grupo de pesquisadores que há mais de 20 anos vinha se dedicando ao tema de família e sociedade, políticas familiares. Então, eu me desloquei para Bolonha com a família. Na época eu tinha 3 filhos, minha esposa estava grávida do Bento, né? Então, a gente foi passar ali um tempo na Itália, quase meio ano,
e justamente para fazer esse estágio doutoral, né, que aqui tem esse nome de doutorado sanduíche, né, porque você faz uma parte no Brasil, uma parte fora. Então fui lá justamente para desenvolver e colher toda a experiência da Itália sobre isso, para criar um modelo de avaliação desse serviço de proteção e atendimento integral à família, que é um serviço da política de assistência social. Retorno para o Brasil para concluir esse meu trabalho, e aí eu já era professor da universidade. Quando eu concluí o mestrado, eu fiz um processo seletivo para a Universidade Católica de Salvador e comecei a dar aula em 2013, né, inicialmente para substituir uma professora que também estava indo à França para fazer um doutorado de sanduíche. Depois eu fui... fiquei, era um período curto, mas depois eu me tornei um professor assistente da universidade, fiquei lá de 2013, do ponto de vista do contrato, até abril agora de 2023, mas efetivamente em sala de aula até o final de 2018. Vamos conhecer um pouquinho a família do secretário Marcelo. Secretário, a primeira foto para você comentar seria essa aqui, ó. Seriam seus avós, secretário? Sim, aqui é no dia do casamento, né? Meu avô e minha avó paterno, né? Amélia Rodrigues Moura e Manuel Vitorino Dias. Esse é o meu avô que faleceu, eu não o conheci. Faleceu quando meu pai tinha 8 anos de idade. Minha avó, eu a conheci, né? E convivi bastante com ela. Mas é falecida também. E esse garoto aí? Esse garoto aqui é Marcelo, com 6 meses de vida, e essa foto deu um pouco de trabalho, porque com 6 meses eu não sentava direito. Você vê que tem um pouco de um excesso de gostosura aí, né? E minha mãe ficava meio preocupada comigo, né? Porque esse menino não senta, já deveria estar sentando. Essa foto aí, até me colocar ali, eu ficar equilibrado para o meu pai tirar a foto, deu um pouco de trabalho. Meu pai tinha um álbum, né? Fazia um álbum, né? E tinha foto mês a mês, dia do nascimento, mês a mês. Depois que completa um ano, uma foto de cada ano, né? E essa é uma das fotos aí desse álbum. Isso aí na Praça 2 de Julho. 2 de julho é o dia da independência do Brasil na Bahia. Não sei se vocês que estão ouvindo aí sabem. Caramba. Mas a independência de 7 de setembro, né? Foi o grito no Ipiranga ali, às margens do Ipiranga, mas tropas estrangeiras continuaram em Salvador, e teve uma luta muito importante que só foi se concluir no dia 2 de julho de 1823, que é o dia da independência do Brasil na Bahia. Essa praça onde eu estou aí se chama Praça 2 de Julho. E isso é história. Olha aí, saudades. Esse é o dia do meu batizado, né? Eu fui batizado pouco tempo depois de nascido. Essa é a minha avó materna, Hilda Rosa Couto, que faleceu no dia 27 de janeiro de 2023, agora, minha avó e madrinha de batismo. E aqui é meu padrinho, né, Gildelson, Nem, que são duas pessoas muito importantes na minha vida ainda. Meu padrinho ainda é vivo, mora em Tapetinga, e a minha avó, falecida, mas foi uma pessoa importantíssima na minha vida. Com ela passei momentos muito importantes e grandes coisas eu aprendi com ela. Devo a ela muitos legados e muitas heranças, entre eles a fé, que ela me soube me comunicar. Olha aí um momento importante. Esse aqui é o dia 31 de outubro de 2009, na Igreja Santa Clara, em Belo Horizonte, no bairro Caiçara, onde eu me casei com a Ariane. Isso aí é a saída da igreja. Tem outra aí fazendo um brinde. Isso. Aqui é o meu pai e a minha mãe, né, à esquerda, e o meu sogro e minha sogra à direita. Leandro e Maria Aparecida, também já é falecida, minha sogra, também uma pessoa tenho muitas saudades dela. E meu pai e minha mãe aqui comigo, né, brindando aí o casamento. Essa foto aqui teria sido na Itália? Isso. Essa é o apartamento onde nós moramos há alguns meses na Itália, e minha filha, Maria Catarina, ela completou 3 anos. Minha esposa ali está grávida de Bento, né? Bento quase que era italiano. Aí teve até que voltar um pouquinho antes, porque senão ela não poderia mais viajar de avião. Então, por pouco, Bento nasceu na Itália. Olha aí, mais um registro em família. Esses daqui são registros em dezembro do ano passado. A preparação aí, as filhas estavam indo para a apresentação na escola, apresentação de final de ano na escola. Maria Catarina aí à frente, que era o dia da apresentação dela. Isso era onde a gente morava lá em Brasília.
preparado aí. Não é fácil juntar 6 crianças para tirar uma foto, né? E essa daí apareceu até a cadelinha também. Tem uma mais antiga aqui, ó. Isso é um aniversário, né? Eu sou esse rapaz aí de camisa vermelha e short escuro aí. E ao lado tá minha mãe e do lado dela minha tia, né? Rosineide, né? Irmã da minha mãe. Isso aí é o nascimento da minha primeira filha, né? Então, um dos primeiros registros dela aí ao lado da mamãe. Aqui são as 2 primeiras filhas com meu pai, Maria Elisa, né, que tem um pouquinho mais de cabelo, e Helena, que não tem cabelo nenhum. Aqui já tem Catarina, né? Então tem Maria Elisa, né, do lado da mamãe aqui, e lá atrás, nos 2 assentos, nos 2 cadeirões aí, tem Helena e Maria Catarina, isso preparando para ir à praia com a mamãe, né? O papai estava trabalhando, as crianças de férias, então estavam indo, morando em Salvador, né? Então aproveitando para ir ao mar. Isso aqui é uma via sacra, é um gesto muito importante, né? Acontece em muitas cidades na Sexta-feira da Paixão, né? Que é o caminho de Jesus até o Calvário. E aqui eu participo desde 2006 de um movimento católico chamado Comunhão e Libertação, que foi fundado na Itália pelo padre Luigi Giussani. E no movimento a gente tem uma tradição de fazer a via sacra percorrendo as ruas da cidade. Então isso aí caminhando pelas ruas de Salvador, no centro de Salvador, fazendo a via sacra numa Sexta-feira da Paixão aí pela manhã. Autografando livros? Autografando aí aqui na Câmara Municipal de Salvador, junto com Giancarlo Petrini, com quem eu escrevi o livro Família no Debate Cultural e Político Contemporâneo, que foi publicado em 2013 pelas edições Loyola, e em 2015 saiu uma segunda edição. Então aqui a gente estava autografando aí na Câmara Municipal de Salvador. Aqui também, no apartamento em Salvador, com o meu sogro, que sempre que nascia uma criança nova, ele vinha para estar conosco um tempo. E aqui é a chegada de Maria Catarina, que está ali no colo da vovó. Então, meu sogro sentado, meu pai e minha mãe em pé ali com as netas. Esse aqui é o meu avô, Braulino José do Couto, e a minha avó Hilda Rosa Couto. Isso aqui foi quando eles conheceram a primeira neta, aí, Maria Elisa, né? E aí tá ganhando um presentinho aí, que na foto não sei se dá pra ver direitinho aí, que foi um presente que o avô deu aí, umas notinhas umas onçazinhas aí, que o avô deu pra neta ali. E aí eu falei, não, tem que fazer esse registro, porque não era muito fácil desse avô tirar a mão do bolso, não. Então, quando tirava, era importante registrar pra posteridade. Aqui é minha família, em Brasília, na primeira Eucaristia de Helena, que está aí de branco, com uma coroazinha. E aí, nessa foto, tem uma pessoa muito importante, além do meu pai, da minha mãe e todo mundo. Tem a minha tia, Eleide. Ela não tem filhos. Meu tio morreu num acidente, num cavalo. E ela veio morar com a gente, então também foi e é uma figura muito importante para mim aí, tia Eleide, e fiquei feliz dela estar nesse dia aí conosco. Hoje é minha vizinha. Para fechar a sua posse como secretário da família. Isso, aí junto com os 2 Rogérios aí, o Rogério Lins, prefeito aqui de Osasco, o Rogério Santos, ex-vereador, atual deputado estadual, no dia da minha posse aí como secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar da Prefeitura de Osasco. Olha aí, assinando o termo de posse, né? O termo de posse. 17 de maio de 2023. Recordar é viver, né? Você vê essas fotos aí, passa um filme, né? Verdade. Secretário. Secretário, qual foi o seu primeiro trabalho profissional? Teria sido na área da educação? Então, minha tia, ela tinha uma lanchonete, e até hoje tem um restaurante, e eu, quando tinha 15 anos ali, eu comecei a trabalhar ali nos finais de semana para fazer um dinheirinho para ir passear, né? E fazer uns passeios aí nas férias, né? Então foi um primeiro trabalho, era na sexta-noite, no sábado, mas depois o meu primeiro trabalho registrado foi na Faculdade Social da Bahia, em 2000,
em 2007. Né? Era uma instituição que tinha uma escola, o Instituto Social da Bahia, e tinha uma faculdade. Então eu trabalhei nessa faculdade por um período. Então foi o meu primeiro trabalho. Depois comecei a dar aula no ensino médio, também na mesma instituição, né? O Instituto Social da Bahia, e tinha a faculdade. Então comecei um trabalho num serviço de animação pastoral da faculdade, e depois comecei a ser professor de sociologia no ensino médio do Instituto Social da Bahia. A partir daí, dei aula em 6 escolas da rede privada de ensino de Salvador. Cheguei a dar aula em 5 escolas simultaneamente, então ficava correndo para lá e para cá. Depois comecei a dar aula na universidade e... Está licenciado? Agora estou licenciado. Tem saudade da sala de aula? Tenho muita saudade e a saudade aumenta quando recebo mensagem dos alunos. Ontem, por exemplo, à noite, recebi uma mensagem no Instagram de uma aluna que hoje é arquiteta e, pelo que eu vi, mora agora em Portugal. E viu um story, ela viu um stories de uma atividade que eu fiz ontem na secretaria e me mandou uma mensagem, né, falando das lembranças, boas lembranças da sala de aula. Então eu recordo com muita saudade do tempo de professor. Sua área de atuação, com dezenas de cursos, inclusive doutorado, está na plataforma mais importante da sociedade brasileira, que é a família. Isso vem de berço já, esse gosto pela... Então, como é que nasceu essa... Eu sempre, assim, meus pais sempre valorizaram muito a família, né? Então eu sempre convivi com a minha família. Eu me lembro que sempre os passeios, as atividades que a gente fazia, sempre era uma coisa muito vinculada à família, né? Então isso me marcou, essa valorização que os meus pais davam para a família deles, né? Então isso foi muito importante. Eu me lembro quando as viagens que eu lembro da infância era sempre para ir visitar tios, visitar tias, e às vezes eram parentes assim um pouco distantes, não era um tio irmão do meu pai, era o filho de um tio avô. Então minha família, os meus pais, mas também meus avós sempre tiveram a família como um valor. Depois, quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, e aí fui fazer esse estudo, eu comecei a entender que a família não era só um valor da minha família, não era só um aspecto assim de que nós tínhamos essa particularidade de valorizar a convivência e a relação. Mas eu verifiquei também que isso era um fator muito importante para o bem-estar da população, né? Que as pessoas, o fato de ter uma família faz a diferença na vida das pessoas, especialmente para crianças e adolescentes, para idosos, né? Então os eventos da minha vida foram mostrando isso, né? Quando eu vi o meu avô, por exemplo, doente, né? Meu avô teve câncer, e eu vi a mobilização das minhas tias, o revezamento para ajudá-los, eu ficava pensando, imagine se meu avô não tivesse, né? O que seria da saúde do meu avô se não tivesse 4 filhos ali que se revezam, que um vai ao médico, um acompanha, né? E ajuda ali no dia a dia, né? Então a solidão é um grande mal, né? E além disso, também uma criança precisa de um espaço, de uma família, um ambiente de felicidade, de amor e compreensão. Então, à medida que eu fui estudando, eu conectei aquela experiência pessoal com as evidências científicas que mostravam o quanto que o bem-estar das pessoas está diretamente relacionado com a qualidade dos vínculos que elas vivem em família. Você tem uma passagem importante do governo Jair Bolsonaro como diretor do Núcleo de Sociologia da Secretaria Nacional da Família. Como foi essa experiência? Eu estava concluindo o doutorado, Adamastor, e não tinha vínculo nenhum com o político, partido, nada. Nunca foi candidato a nada? Nunca fui candidato a nada, nunca me filiei a nenhum partido, mas estava concluindo o doutorado e eu tinha dado um curso aqui numa instituição aqui de São Paulo, tinha dado uma aula numa instituição que forma gestores públicos, e o diretor, né, o então diretor daquela instituição, conhecia a pessoa que foi indicada como secretária da família e falou, olha, vale a pena conversar com um pesquisador da Bahia que conhece muito desse tema. Então, dessa conversa surgiu um convite para trabalhar no Ministério de Direitos Humanos, e eu trabalhei nos últimos 4 anos, né, de 2019 até 2022, até o 1º de janeiro agora, né, de 2023,
como diretor na Secretaria Nacional da Família, e foi uma oportunidade muito interessante porque foi a possibilidade de fazer na prática aquilo que eu já vinha estudando desde 2007. Porque, como eu falei, desde 2007 que o tema da família, políticas públicas, era o tema do meu trabalho, seja estudando, seja ensinando. E de 2019 em diante passou também a ser do ponto de vista da formulação, da gestão e da implementação de políticas públicas. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença da supercompetente advogada Leila Saad. Eu diria que o secretário Marcelo está muito bem assessorado. Verdade. Coordenadora de programas da Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar aqui comigo. Obrigado pela presença, doutora Leila. Como surgiu o convite do prefeito Rogério Lins para que pudesse vir a assumir a então recém-criada Secretaria da Família em Osasco? Então, eu conheci em São Paulo, em Brasília, um deputado federal, o deputado federal Henrico Mizasi, que hoje é secretário na Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, em 2019, né, no primeiro ano que eu estava em Brasília, e a partir dele eu conheci um conjunto, um grupo de pessoas aqui de São Paulo que vem se dedicando a um trabalho muito sério no campo da política, entre eles o atual deputado estadual Rogério Santos, que na época era vereador aqui na cidade, o então deputado estadual Reinaldo Augusto, e a gente começou a se aproximar justamente para compartilhar informações, ideias sobre política, sobre família e assim por diante. Nesse contexto, o deputado Henrico Mizasi destinou uma emenda para o município de Osasco, uma emenda parlamentar, para implementar aqui o programa Famílias Fortes, que era o programa que eu geria, né, no governo federal. E, por essa razão, estive aqui para a cerimônia de assinatura do convênio, né? Então, conheci o prefeito Rogério Lins, que já desde o início da sua gestão tem demonstrado um grande compromisso com a família, né? Osasco é Prefeitura do Trabalho, Cidade da Família. Então, a gente se conheceu aqui e já vinha sendo construído um trabalho na cidade a partir do mandato do deputado Rogério Santos, voltado para a família. Tinha uma frente parlamentar em prol da vida e da família na Câmara Municipal de Osasco, que era presidida pelo então vereador Rogério Santos, e esse diálogo com a prefeitura para fortalecer políticas para a família no âmbito do município. Foi nesse contexto, então, que eu recebi aí do Rogério Santos, do Rogério Lins, o convite para assumir a recém-criada Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar. Qual seria o resumo do seu trabalho até aqui e quais seriam os seus principais desafios? Então, a Secretaria, eu falo que ela tem 3 grandes eixos de atuação. Primeiro é a gente articular, favorecer uma melhor articulação entre as várias políticas que a administração pública municipal realiza e que tem impacto sobre a família. Porque a gente Políticas públicas e família. Isso. Então, quando a gente faz política de educação, essa política tem impacto na família. Uma política de saúde tem impacto na família. Uma política de habitação e etc., né? Segurança, meio ambiente. Então, esse é um primeiro trabalho, favorecer essa melhor articulação. Nesse contexto, né, a partir de um trabalho iniciado pela Secretaria da Família, Osasco passou a integrar uma rede de cidades que é de um projeto chamado Cidades Inclusivas para Famílias Sustentáveis, né? Então, essa rede de cidades que são signatárias da Declaração de Veneza, hoje são mais de 220 municípios no mundo todo, elas se comprometem a implementar e compartilhar políticas mais favoráveis à família nos vários âmbitos: educação, saúde, assistência social, meio ambiente, assim por diante. Então a gente tem esse primeiro desafio de fazer essa articulação, um diálogo intenso com as outras secretarias. Também estamos trabalhando na implementação de programas de fortalecimento dos vínculos familiares, especialmente de formação parental. Então, hoje a Secretaria da Família implementa em escolas, creches e escolas de ensino fundamental aqui do município de Osasco 2 programas. Um deles é o programa Famílias Fortes, que é um programa de prevenção de comportamentos de risco para crianças e adolescentes, por meio do fortalecimento do vínculo familiar. Então é um programa destinado a pais e mães responsáveis de crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos.
E um outro programa é o programa ACT, para educar crianças em ambientes seguros, que é direcionado para a formação parental, ou seja, para a formação dos pais, dos cuidadores de crianças na primeira infância. Então, a Secretaria implementa hoje esses 2 programas, né? Na segunda-feira agora, nós vamos ter a formatura dessas famílias, entregar o certificado para as famílias que fazem esse percurso. São 7 ou 8 encontros, né, semanais, com duração de 2 horas, que é justamente para aprender, para que os pais aprendam, melhorem, aprimorem as suas práticas parentais para favorecer o desenvolvimento dos seus filhos. E por último, um terceiro aspecto do nosso trabalho é promover medidas de conciliação, trabalho e família. Hoje, homens e mulheres, na sua maioria, estão no mercado de trabalho, mas eles continuam sendo pais e mães de família. E as demandas de cuidado permanecem. A gente está vivendo um processo de envelhecimento da população, né? Então, os idosos precisam também dos cuidados, e sobretudo e principalmente dos cuidados familiares, que é o melhor meio para que as pessoas possam viver, né? Para serem cuidadas. E isso faz com que as empresas e o mercado de trabalho, de um modo geral, possa aprimorar essas medidas que favoreçam aos trabalhadores a possibilidade de conciliar as suas responsabilidades profissionais com as suas responsabilidades laborais, né? E aí, por meio de incentivos, e a gente começa a fazer um trabalho para que as pessoas, os trabalhadores, possam se dedicar e serem produtivos no seu ambiente de trabalho, mas também possam se dedicar e ser produtivos no seu ambiente familiar, cuidando dos seus e favorecendo o bem da sociedade. Mas, secretário, me fale uma coisa. Qual seria o caminho para diminuir a violência, o vício em drogas, o abandono escolar e a gravidez precoce? Então, o que a gente tem hoje sobre evidências nesse aspecto? Assim, a gente tem 2 formas de se trabalhar com esses temas. A gente pode tratar e a gente pode prevenir. O que a gente sabe hoje? Que $1 que você investe na prevenção, você economiza $10 no tratamento. Então, se você quiser tratar um adolescente com problemas relacionados ao abuso de drogas, substâncias lícitas ou ilícitas, você vai gastar um valor. Se você fizer uma ação para prevenir, você gasta 10 vezes menos aquilo ali. E já está amplamente comprovado por estudos científicos que a qualidade do vínculo familiar, especialmente da interação entre pais e filhos, é um fator de prevenção, de proteção contra esses desfechos negativos na vida de um adolescente, de um jovem. Droga, iniciação sexual precoce, sexo desprotegido na adolescência, as consequências disso, né? A própria questão da saúde mental. Então, hoje, muitas instituições estão investindo no fortalecimento da família. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Organização das Nações Unidas tem vários escritórios, né, para vários temas, né? E um deles é o UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Se você pegar hoje as 2 estratégias de prevenção às drogas, que é difundida pela UNODC, são estratégias de fortalecimento do vínculo familiar e de desenvolvimento de habilidades familiares. São 2 programas, um chama Strong Families e o outro chama Family United. Então, por que isso? Porque ao longo do tempo verificou-se que melhorar a interação entre os membros da família previne esse tipo de comportamento. Então, hoje, eu acredito que é uma estratégia fundamental, é necessário investir nas famílias. Para quê? Para que os nossos adolescentes tenham um desenvolvimento melhor. Porque depois que a gente tem problemas, primeiro tem um custo humano, social e um custo econômico alto de reverter isso. Então é preciso chegar antes, é preciso fazer algo antes de que esses problemas aconteçam. E eu tenho plena convicção, né, e os estudos têm corroborado isso, que o investimento na família é uma via necessária para a gente começar a pensar esses fatores. Tem vários dados, a gente poderia talvez fazer um novo programa sobre isso, mas se você vê, por exemplo, crianças, jovens que estão envolvidos em delitos, né, cometem atos infracionais, a maior parte deles cresceram em lares disfuncionais, sem a presença do pai, marcado pela violência, pela negligência. Um estudo feito no Brasil mostrou que dobra o fato de ser criado numa família
com pais negligentes dobra a chance dos filhos iniciarem a vida sexual aos 13 anos e todas as consequências que isso traz. Então, ou seja, a gente precisa chegar antes, precisa fortalecer o vínculo familiar, precisa dar condições a essas famílias, e essas condições são condições de diversas ordens, da habitação, da renda, do trabalho, até também condições relacionais, né? Então, fico feliz de ver assim, que o município de Osasco tem esse compromisso de garantir, de favorecer o crescimento da economia, de permitir que novas empresas cheguem aqui para gerar emprego, para ter trabalho, porque uma família empregada é uma família que está protegida. E junto com isso é preciso também garantir que a relação, a qualidade da relação entre os membros da família seja positiva e favorável ao desenvolvimento das suas crianças. Agora, para fechar mesmo, secretário, aproveite aquela câmera e fale sobre a importância da unidade da família, especialmente nesse clima de Natal. Osasco e o Brasil querem ouvi-lo. A gente precisa entender que o futuro se constrói nas casas. O futuro de uma nação, pensando na economia, no desenvolvimento, começa nas relações que acontecem nas nossas casas, nos nossos lares. E a gente precisa voltar para esse lugar, voltar para casa, voltar para o relacionamento, para um relacionamento positivo, para um relacionamento amoroso, afetuoso, próximo, com os membros da nossa família, para que a gente possa favorecer esse desenvolvimento. A sociedade que a gente vive hoje é muito conturbada. Nós somos chamados a atenção o tempo todo, é o celular, é a TV, é o trabalho, e muitas vezes a gente se desconecta daquelas pessoas que estão mais próximas de nós. A gente precisa reconectar com os membros da nossa família, a gente precisa reconectar pais e filhos, reconectar os irmãos, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Na Constituição está escrito que a família é base da sociedade. A Declaração Universal de Direitos Humanos fala que a família é o elemento natural da sociedade e a gente tem que cuidar disso. Temos que cuidar das nossas famílias, mas temos que ajudar outras famílias também a melhorarem o seu relacionamento, porque a gente precisa aprender ali algo que é fundamental para a vida em sociedade, que é a confiança, a cooperação, o espírito de fraternidade, que tudo isso é a escola desses valores, é a família, e se a família não funcionar bem, dificilmente a gente vai ter uma sociedade que preserve esses valores tão caros e tão necessários para uma convivência social pacífica e harmônica. O Diário da Região, através do nosso diretor Márcio Sanazar, agradece a sua participação. Volte sempre. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco aqui da minha experiência, da minha vida e a oportunidade também de relembrar tantas coisas que eu pude relembrar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Aqui ponto final. Retaguarda técnica, Davi Gonçalves, Alan Júnior, Rose Lima e Eliane Tafu. A direção geral, você sabe, é dele, Márcio Sanazar. Apresentação: Adamastor Inácio. Ao contrário de outros amores, o amor da família é incondicional e será impossível encontrar outro tão verdadeiro. Acredite, é bíblico. O amor excede todo o entendimento. Um abraço, Brasil. Feliz Natal.